Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele, Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus. Hino de número 42. 42. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, ao Filho do eterno Deus com glória, glória, coroai, ó
e vai bem triunfante, vai ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir as irmãs louvarem ao Senhor Jesus. Glória, 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 com Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, sem meu nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus
Amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Conforme estamos orientados, vamos ler o Salmo de número 100. Salmo de número 100. Vamos ler a palavra de Deus. Nos diz a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, nós, povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvores. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos gratos a Deus em poder estar aqui nesta noite com os queridos irmãos. Desta vez, minha esposa não veio, ficou com meu filho mais velho, e só veio meu filho mais novo, Davidson. Veio também a dupla ali, irmão Joviniano e irmã Joelma. Muito bem. Os irmãos estão felizes, digam amém. Muito bem, vamos estar orando, amados. Depois estaremos ouvindo o irmão Joviniano louvar ao Senhor com hino. Querido Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, na tua casa esta noite. Pai eterno, Pai sublime, estende as tuas mãos santas e dadivosas, derrama, Senhor, da tua graça sobre nós esta noite. Fala aos nossos corações, enche-nos da tua alegria a cada instante, a cada momento em que estamos aqui te adorando, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, amados. Vamos ouvir o irmão Joviniano. Já está conosco, irmãos, o cantor, pastor Armando Filho. Os irmãos querem saudar o pastor Armando Filho, digamos todos, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, esse final de semana, a gente vai tirar o couro, a carne, só vai mandar o osso para fazer sopa lá no Recife. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade, duas oportunidades, uma de estar aqui em Petrolândia, glória a Deus, junto com esse povo que louva, que acredita na misericórdia de Deus, e também pela oportunidade, o qual me é concedida nesta noite. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Procurei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar
naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Minha vida por você, filho, não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Filho, inspirei o compositor, pois essa canção nos lábios do cantor só pra te dizer te amo. Meu filho amado, amo você. Ele te ama. Amo você. Amo você. Tanto, meu filho, no santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Eu naquela cruz me naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Nada impede que Jesus ame você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É só nós nos humilhar diante da presença do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ele está de braços abertos para nos receber. Amém. Meu Joelma, louva ao Senhor. Deus está aqui, aleluia. Amém. Muito bem. Tão certo amanhã que se levanta, tão certo quando eu te falo, pode te ouvir. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Sou grata a Deus, meus irmãos, estar aqui pela primeira vez para adorar o Senhor Jesus com muita alegria.
e dizer que Ele é bom em todo o tempo. É Ele que te sustenta. Quantos ventos você passou, mas você chegou. Quantos ventos não está aí fora, mas você está aqui dentro. Então aproveite e adore a Ele nesta noite com alegria. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Com muita alegria. Pastor Armando aqui foi um exemplo para mim, na minha infância. E eu estou aqui para adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Escute aí, o vento não te derrubou. O vento. Tira a máscara e adore Ele. Não me parou. Você coloca assim. A guerra. Mas o que? A experiência. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego aqui dentro, adore. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar, porque eu tenho um Senhor. Eu sei que este vento aí já passou, também sei. Ele vai chegar, Ele já está aí. Sabe por quê? Deus conhece você, a sua história, sabe tudo sobre mim, você. É só olhar para trás para ver quantas guerras você já venceu. Sobrevivi, confiando, sobrevivi. Não desista, Deus cuida de ti, de mim. Sou adorando, Deus chegando, confiando. Os jovens sabem, adore sua boca. Quem tem fôlego de vida, adora a Ele. Adore a Ele. Nós temos para a casa dele adorar. Escuta o que Ele diz. Ele cuida da casa, cuida da família, cuida do trabalho. Ele cuida da vida, cuida do teu ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, cuida de ti. Então adore. Ele cuida, glorifique, louve a Ele. Sabe por quê? Enquanto você adora nessa noite aqui, Ele cuida de tudo pra você. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Te prepara que tem novidade chegando pra você. Mas tem um segredo nessa noite, ó. Deus aplasta o cansado, levanta o caído, Ele exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Se alguém perguntar, você vai dizer assim, sabe como? Então adore, exalte, glorifique, jovem, exalte a Ele, igreja. Se alguém perguntar como que você chegou na terceira, você vai dizer assim, diga assim comigo, igreja. Como? Canta, igreja. Guarda-sol, canta lá. Sim, você é sobrevivente. Você é sobrevivente. Não desista, Deus cuida de ti. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi. Não desista, Deus cuida de ti. Ele cuida de ti. Quer ouvir mais o que nessa noite? Ele cuida de ti.
Glória a Deus. Meus irmãos, os jovens louvam ao Senhor Jesus. Com o hino que os jovens vão louvar, a igreja estará contribuindo com os dízimos e ofertas que mantêm a obra do Senhor Jesus. Convidamos a todos a curvarem as vossas cabeças e estarmos orando a Deus em favor de todos que estarão contribuindo. Meu amado e querido Deus, soberano Pai, te apresentamos, Deus querido, neste momento os teus filhos que vão contribuir para a manutenção da tua casa. Continue ajudando, dando graça, fazendo prosperar os teus servos. Ajude aquele que está desempregado, Senhor, abra as portas de trabalho. Também te rogo em favor dos irmãos que vão fazer esse trabalho, que façam com alegria, é para a glória do teu nome que te pedimos, Senhor. Amém. Encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Salvador.
com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Com Deus me satisfaz. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos estar ouvindo o cantor Armando Filho louvar ao Senhor. Nós queremos apresentar os amigos que estão nos dando a honra de estar conosco esta noite. Nosso irmão Júnior Arcanjo, ele está muito bem. Irmão Atagio e família. Muito bem, querido. Irmã Luciana. Obrigado. Irmã Jocivânia. Irmão Genivaldo e esposa. Obrigado, querido. Irmã Cícera, da Igreja Pentecostal. E o irmão Hélio. Tem alguém entre nós que ainda não é evangélico, está nos dando a honra? Levante a mão assim para a gente conhecer. Que ainda não é evangélico, que não é crente ainda. Tem alguém? Todos são crentes. Vamos dar uma saudação a todos dizendo: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Cantor Armando Filho. Meus irmãos amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria muito grande poder voltar a essa cidade. Dizem, eu não lembrava, mas alguém falou que eu já estive aqui há 15 anos. Eu não sou tão novo como o pastor Elci Ribeiro, nem como cantor. Quem tem um cantor como esse e a mulher que canta também, precisa convidar cantor de Recife, não? Eu estou só mexendo com eles. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Elci Elmi Ribeiro, pela vida de todos os irmãos da DCeara, a vida de todos os irmãos que estão aqui de outras igrejas e membros dessa igreja. Amém? Essa igreja que é o corpo de Cristo Jesus, sem barreiras denominacionais. Podemos adorar e glorificar o nome do Deus vivo todo-poderoso. Amém? Vamos lá? Você vai me ajudar na guitarra, não? Tudo bem. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações, viu o tentador, canta, lembranças do passado e querem fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. Quase parando, sem força de vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. Quer que vem? Diga. E vem. Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem
está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão e vestidas do rio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor, Senhor da minha casa, meu restaurador fiel, aquele que cura toda dor. Adore o seu nome. Quase parando, sem forças, vigor. O que você faz? Diga. E encontrar bastante poder para vencer e continuar a jornada. Ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembro mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão e vestidas do rio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor, 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 oh meu querido Senhor. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar. Quantas vezes falhei, não sou como quero, nem como tu queres. Meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei, e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, ó Deus fiel, com força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, oh amado e sublime Jesus. Jesus, aleluia. Reconheço que oro tão pouco, e quanto preciso consigo falar. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo e a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, e é doce, mas pura que o mel. Reconheço quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, padece fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, oh amadinho
Minha esposa foi acometida de câncer de mama há uns 7 ou 8 anos atrás e fez uma cirurgia, foi bem sucedida. Logo depois de 2 meses, a gente levou alguns exames que o médico pediu e eu me lembro como se fosse hoje o doutor Rossano batendo na mesa e dizendo: Dona Marinalva, a senhora está de parabéns. Ele não conhece a nossa linguagem, então ele disse de parabéns. A senhora está curada. Aí nós dissemos glória a Deus, glória a Deus. Entretanto, se o médico tivesse dito não está curada, ainda assim eu diria glória a Deus. Deus é fiel, Deus é soberano. Ele não tem obrigação de curar ninguém. Mas Deus curou minha esposa. E a gente saiu sorrindo. Depois a minha esposa entrou em depressão porque ela não tinha mais a mama esquerda natural. E uma irmã passou a cuidar dela, dentre tantas, a irmã Bibiana. Todo dia a Bibiana orava pela minha esposa, todo dia. 7 meses depois, a irmã Bibiana foi acometida de câncer no fígado. E depois de mais ou menos 6 meses ela faleceu. Deus é soberano quando cura, mas Deus continua soberano quando Ele leva, quando Ele não quer curar e leva o seu servo ou a sua serva. Aprove a Deus curar minha esposa, mas aprove a Deus levar a irmã Viviana, e em tudo Deus é soberano. Por isso, se eu já cantava essa música com muita alegria, passei a cantar com mais alegria ainda. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quisesse me usar do teu louvor, Senhor. Hoje me dizer o que sai em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior e faz assim cantar: soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Tenta cantar. Soberano. Mais alto. Aleluia. Soberano és tu, Senhor. Soberano. Soberano és tu, Senhor. Eu tinha esquecido de falar que minha esposa também foi curada da depressão e hoje ela é uma psicanalista que ajuda outras pessoas a saírem da depressão. Oi, me dizer o que sai por todo lado luta nesse prosseguir. Tua voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz ir a Petrolândia pra cantar. Levanta a mão e diga: soberano és tu. Mais sorte, soberano.
Senhor. Eu queria que o pastor Almir sugerisse as outras duas músicas, porque eu cantei agora 3 músicas que são as do meu coração. Agora eu queria saber se o irmão tem algum pedido especial. Se não tiver, eu canto outras. Experiência pessoal. Eu estava vindo de Cabrobó para cá com o pastor Almir e contando para ele como surgiu essa música. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu era tão tradicional. Os mais jovens talvez não saibam o que é ser um tradicional. Aquela jovem cantora ali sabe o que é ser um tradicional, né? Eu era um ultra tradicional. Meus pais disseram: olha, passe na porta de qualquer instituição, menos na porta da Assembleia de Deus. A gente era de uma família que tinha uma certa aversão aos pentecostais. E depois a gente teve uma experiência. Minha irmã foi batizada com o Espírito Santo, e quando ela estava orando em línguas na nossa casa, mesmo que o meu pai não quisesse, eu disse: eu conheço a vida da minha irmã e sei que o que está acontecendo com ela é real, ela não está mentindo. Então o batismo com o Espírito Santo é para hoje também. E lá na hora do almoço eu disse: é para hoje e eu quero. É para hoje e eu quero. E eu passei a buscar o batismo com o Espírito Santo. E quem pede, recebe. Você quer isso? Então você vai receber. Então eu recebi o batismo com o Espírito Santo e comecei a divulgar isso na minha igreja. Quase fui expulso da igreja. Por quê? Não matei ninguém, não adulterei, só porque ele estava falando em línguas. Mas não fui expulso porque Deus quis que eu ficasse naquela igreja. E hoje eu diria que 99% daquela igreja, todos os irmãos, quase todos os irmãos são batizados com o Espírito Santo, porque a gente ficou firme naquilo que a gente abraçou. É por isso que eu compus essa canção aqui. Há algo novo eu senti, eu vi chegar para mim o Espírito Santo. Mudou o meu jeito de viver, o crente diferente ser. Ele me fez, aí eu percebi que o meu ser tinha mais sede do Senhor, e assim a Ele orava mais. Chegou enfim aquela unção e anelava o coração pra ter mais paz. Aleluia, muita paz. Eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. Eu sei, é algo tão real que o Pai me faz sentir. Daquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Não, 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 não. Eu quero transferir. Ah, se você sente que o Senhor, com o seu Espírito, mudou todo o seu jeito de viver, não abra mão do que sentiu, por quê? Pois foi o céu que se abriu e veio a bênção. Não sei por que razão, toda vez que chega nessa parte eu estou esquecendo. E veio a bênção.
teu espírito mudou todo o seu jeito de viver. Não abra mão do que sentiu, pois foi o céu que se abriu e veio a bênção. Algo que alguém pode fazer em relação ao que você já recebeu do eterno Pai. Se o condenarem como réu, seja mais firme e mais fiel e vai em frente. Firme e de mim eu estarei, naquilo que abracei. Não vou voltar atrás. Eu sei, é algo tão real que o Pai me faz sentir. A experiência é muito pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. E daquilo que está no coração eu não devo abrir mão. Não, 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 não. Eu quero é transferir. Eu quero é transferir. Hoje é culto e reencontro. Nada melhor do que a gente cantar. Outras vezes quiseste então mudar eu pensar, meu modo de agir, e ao sentir que nada me andou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa quero te dizer, que Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, e o Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui anunciou o teu fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Mais uma coisa quero te dizer, Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, o Senhor estende a sua mão. Eia, eia, uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia vão ter fim e gozarás perfeita paz.
Meus queridos irmãos, no final o pastor Armando Filho vai cantar com toda a igreja, ajuda-me. Amém? Quem quer ser ajudado por Deus aqui? Com um braço forte. Quem estava esperando essa canção aqui? Quem está? Olha aí. Meus queridos, nós estamos gratos a Deus por estarmos aqui. Hoje começamos essa turnê e maratona espiritual com o cantor Armando Filho. Amanhã estaremos em Floresta, depois em Cabrobó, encerraremos em Petrolina. Eu quero transmitir aos irmãos as felicitações final de ano de nosso pastor Hélio Ribeiro. Se ele pudesse, estaria aqui com os irmãos, mas os irmãos sabem que as atividades do pastor têm sido muito pesada, muita correria, o trabalho se estendendo e existem coisas que precisa da presença dele lá para poder atender o trabalho, mas com certeza, se ele estivesse aqui, estaria felicitando os irmãos. E como seu representante, queremos transmitir as felicitações de Natal e de feliz ano novo, né? De passagem de ano para toda a igreja, todos os irmãos, todas as famílias que estão aqui. Que o ano de 2021 seja um ano de muitas promessas cumpridas na vida dos irmãos. Amém? Eu sei que este ano não foi fácil para ninguém. Esse ano foi um ano um pouco atípico, porque foi um ano de morte, de tanta coisa, não só no Brasil, mas no mundo, quase que todo mundo, todas as nações. Mas estamos felizes porque o Senhor tem nos preservado com vida. Quantos estão alegres, digam amém. Estamos intercedendo pelas famílias enlutadas para Deus confortar. A gente sabe que não é fácil. Essa criança aí, irmão, meu Deus do céu, eu fico preocupado com a igreja assim, estrada. Eu acho que seria bom solicitar, irmão Luiz, 2 sonorizadores para aqui, 2 ondulações, né? 2 lombadas. Eu vi agora o carro passar ali em alta velocidade e quase que o menino ia para o céu sem ser o coronavírus. E todo mundo que morre hoje é o coronavírus, então é preciso ter cuidado. Do mesmo jeito é lá em Petrolina, dessa mesma forma, eu já solicitei lá a um responsável da prefeitura que se colocasse 2 ondulações, 2 lombadas, para evitar que os carros passem em alta velocidade. As pessoas precisam ter muito cuidado, porque senão acontecem os acidentes. Então fica aqui, irmãos, os votos de final de ano, os votos de Natal, para todos os irmãos, e vamos continuar orando por todos. Esta noite eu quero transmitir uma singela palavra, e eu vou procurar ser o mais breve possível. E eu não esperava pregar hoje aqui, havia convidado um pregador do estado da Bahia e de última hora ele me disse que não ia poder chegar. Eu ia fazer uma surpresa aos irmãos. Mas Deus não quis que eu fizesse surpresa, porque surpresa a igreja só quem faz é ele. Então, de última hora ele ligou para mim e disse: pastor, me perdoe, mas aconteceu um imprevisto. E realmente, irmãos, ele precisou de atender uma necessidade de família na capital, lá no Recife, e por conta disso não vai chegar a tempo de pregar aqui em Floresta e Cabrobó e Petrolina, que ele iria pregar nesses eventos todos, e parece que Petrolina talvez ele chegue. Aí os irmãos dizem: meu Deus, a água só corre para o mar, eu não posso fazer nada, que eu queria que ele viesse para todos. Eu venho pregando constantemente, os irmãos que são de Petrolina sabem que a gente vem pregando constantemente, irmãos. Eu não paro de pregar. Quase que todos os dias eu prego
e prego às vezes no ciclo de oração, à noite, faço live, quando vou dormir ainda sonho pregando. Meu Deus do céu, é uma coisa séria. Abra sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículos de número 12 e o versículo de número 13. Somente aqueles que já encontraram, digam amém. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia junto com os príncipes à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Quantos dizem amém? Diga comigo, e era coxo de ambos os pés. Meus amados, eu encontro nesta passagem bíblica uma grande exposição de um dos atributos de Deus chamado de graça. E eu vejo na história deste homem a manifestação das qualidades da graça de Deus. Eu posso identificar nesse texto, pelo Espírito Santo, a sublimidade da graça. Quando eu digo de que a graça ela é sublime, é porque sua qualidade ou suas qualidades, as qualidades reveladas desse atributo, são qualidades que estão acima de nossa possibilidade de descrição, que está acima de nosso vocabulário. A gente encontra muitas coisas na vida que são boas, que são ótimas, que são excelentes, mas a graça ela excede todos esses adjetivos de bom, ótimo e excelência. A graça ela atinge o nível de sublimidade. E a palavra sublimidade é uma palavra que identifica algo que está além de nosso vocabulário. É uma palavra que expressa algo que o vocabulário não consegue descrever, definir. É por isso que quando Isaías ele viu o trono de Deus, ele diz: eu vi o Senhor em um alto e sublime trono. Por que um alto e sublime trono? Porque não há palavras para expressar a glória, a magnitude, a grandeza do trono de Deus. Não há. Tudo que a gente falar ainda é pobre diante da majestade e da glória, da auréola que se manifesta no trono de Deus. Da mesma forma, a graça em sua essência é difícil de descrevê-la. Apenas pontuamos detalhes daquilo que o Espírito Santo permitiu que fosse revelado aos homens. E a história de Mefibosete é a história da graça no Antigo Testamento. Porque há pessoas que pensam que o Antigo Testamento era só o período de lei, mas a graça de Deus é um atributo que lhe acompanha ao longo da história, ao longo de seus feitos, ao longo de suas obras. Tudo quanto Deus faz está revestido de graça. A graça está presente ali. Mefibosete, cujo nome no hebraico significa ele espalha ou extermina, há uma raiz hebraica que designa o significado de Mefibosete como vergonha, e há quem diga que seja vergonha destruidora. Mefibosete, o Mefibosete desse texto, porque
houveram outros Mefibosetes, mas o Mefibosete desse texto, ele era filho de Jonatas. Jonatas era filho do primeiro rei de Israel. Quem lembra o nome do primeiro rei de Israel? Saul. Logo, Mefibosete aqui era neto do rei Saul. Mefibosete pertencia à linhagem real. Mefibosete estava dentro da relação daqueles que possivelmente seria favorecido pela unção e pela coroa. Mefibosete era um candidato forte para, depois de seu pai Jonatas, herdar o reino de seu avô Saul. Isso dentro da lógica humana. Claro que dentro do plano de Deus, Davi já havia sido constituído. Mas dentro de uma visão lógica, aqui seria a dinastia de Saul. Saul, Jonatas, Mefibosete primogênito, então Mefibosete, o sucessor de Jonatas. Mas a Bíblia mostra que a vida de Mefibosete não seguiu essa lógica. A vida de Mefibosete não seguiu este plano, este pensamento. No capítulo 4, versículo de número 4, a Bíblia mostra a sua linhagem, dizendo: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, a sua ama. Tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou o quê? Coxo. E o seu nome era Mefibosete. Mefibosete não nasceu coxo, ele se tornou coxo por acidente. E quando nós paramos para analisar, a gente percebe de que foi justamente no momento em que a notícia da morte de Saul chegara, que a sua ama, sua cuidadora, tentando protegê-lo, foi fugir rapidamente com ele, e ele caiu, e foi uma queda terrível, para quebrar as 2 pernas. Não havia recursos medicinais como hoje existe, as habilidades dos médicos, que pode até pegar uma pessoa que nasce com os pés tortos, quebra, coloca ali as botinhas de gesso e os pés tornar aprumado. Mas naquela época não havia essa habilidade, não havia esses recursos. Então ele cai e torna-se condenado a viver uma vida como um coxo. Coxo é diferente de uma pessoa paralítica. O paralítico é o que não pode andar. O coxo é o que anda pendendo para os 2 lados. Por isso que é chamado de coxo. Ele anda, mas anda com dificuldade. E diz a palavra do Senhor que Mefibosete, nesse acidente, ele ficou condenado a esta situação. Logo ele foi levado para a terra de Gileade. E naquela região havia um povoado chamado de Lodebar. Lodebar, que significa terra sem pasto, ou seja, terra pobre, terra infértil, uma terra sem recurso. Veja a situação deste menino. Sofreu um acidente, quebrou as pernas e vai se refugiar, ou é levado para se refugiar num lugar chamado terra sem pasto, Lodebar. Agora ele está condenado a viver coxo, distante de seu sonho real, num lugar chamado pobreza, miséria, terra sem pasto, e consequentemente dependendo de um homem chamado Maqui. E ele é levado para distante de Jerusalém.
o que ele jamais queria se tivesse idade suficiente para tomar decisões. Os feitos na vida de Mefibosete, como eu disse a priori, retrata claramente, revela claramente a ação de Deus na vida de cada um de nós. Dentro da visão tipológica da Bíblia, porque existem mensagens de Deus que estão dentro de uma tipologia. Aconteceu um fato, mas a história traz uma mensagem tipológica. Ela aponta para algo mais relevante, mais extraordinário. A história de Mefibosete é uma experiência pessoal, particular, mas essa experiência, ela aponta para mim, para você. Cada um dos que estão aqui são Mefibosete. Se a gente pegar os personagens principais desta história, a gente vai caracterizá-lo da seguinte forma. Primeiro, Mefibosete representa o pecador imeritado. Representa cada um de nós. Assim como nós herdamos de Adão as consequências do pecado original, Adão caiu, e por conta da queda de Adão, todos nós nos tornamos coxos espiritualmente, sem firmeza, sem segurança. Da mesma forma, Mefibosete se tornou coxo no acidente, nós também, do acidente de Adão, herdamos essa mazela. E diz a Bíblia, apontando para a visão tipológica, que Davi exercia soberania em Israel, o seu reino estava ali praticamente confirmado. Davi, ele é um tipo de Deus, ele está com o cetro na mão. Mefibosete é um tipo do pecador. Jonatas, filho de Saul, é um tipo de Jesus, porque foi por causa da morte de Jonatas que Mefibosete foi beneficiado. Da mesma forma, por causa da morte de Jesus, nós fomos beneficiados. Mas assim como Mefibosete tinha alguém que não queria ver a sua vitória, um homem chamado Ziba, nós também temos alguém que não quer ver a nossa vitória. Satanás não quer que a gente herde as bênçãos do Calvário. Então veja que os personagens tipificam justamente o quadro de experiência de cada um de nós. Davi representa Deus. Ziba, o servo de Saul, representa Satanás. Mefibosete representa o pecador. Jonatas representa Jesus. Então Davi, ele lembra-se de uma aliança que ele havia feito com Jonatas antes dele assumir o reino. Então ele chama alguém e diz assim: porventura, alguém da família de Jonatas, para que eu possa mostrar benevolência por amor a Jonatas. Então alguém diz: há um servo de Saul chamado Ziba, chama ele aí. E quando chamaram Ziba para interrogá-lo acerca de algum filho, parente de Jonatas que possivelmente existisse, então o que é que Ziba faz? Existe um que é aleijado. Por que Ziba chega logo apontando o defeito? Davi não perguntou se ele era aleijado, se ele andava. Davi perguntou: há algum filho de Jonatas que eu possa beneficiá-lo por amor a Jonatas? Ele diz: há um, mas aponta logo o defeito. É isso que Satanás faz. Há alguém, mas ele tem defeito, mas ele tem pecado, ele tem essa fraqueza, ele é acusador. Satanás gosta de apontar os defeitos das pessoas, só que ele não sabe que o amor de Deus é maior do que teus defeitos, que a aliança de Deus está acima do que das tuas limitações. Então diz a Bíblia que Davi disse: manda chamá-lo. Manda chamá-lo. E eu queria ver a cara de Ziba nesta hora.
Eu queria ver como é que Ziba iria se comportar neste momento, porque quando ele diz assim, ele é aleijado, ele queria usurpar as bênçãos de Mefibosete. Quer dizer, se Davi sabe que ele é aleijado, logo ele não vai entrar aqui. Por quê? Davi havia baixado um decreto e havia dito que aleijado, nem cego, nem ninguém com defeito podia entrar em Jerusalém. E Ziba sabia desse decreto, Ziba sabia dessa lei. Então ele vai logo no defeito para convencer Davi a anular, desistir de abençoar Mefibosete. Só que, como eu já falei, a aliança era maior do que aquele defeito das pernas. Então a graça de Deus se manifesta aqui. O que é a graça de Deus? Diga comigo, é a bondade. Dá para ficar mais bonito, diga, é a bondade de Deus em mostrar favor às pessoas que não merecem. A graça de Deus é isso, é a bondade de Deus em mostrar favor às pessoas que não merecem. Nós não merecíamos estar aqui, mas Deus foi tão grande e misericordioso para conosco, que criou uma situação e uma oportunidade para nos arrancar daquele lugar de miséria, de vergonha, de Lodebar, da terra sem pasto, da terra da fome, e nos trazer para dentro de seu palácio. Quantos estão alegres na presença de Jesus? Então a graça de Deus é algo que se manifesta assim. Há uma grande diferença entre graça e misericórdia. A misericórdia é o inverso da graça. Quando pela graça Deus dá o que a gente não merece, por intermédio da graça, Deus faz o quê? Ele dá o que não. Já pela misericórdia, Deus faz o contrário. Deus nega o que merecemos. A misericórdia de Deus é Deus negar o que merecemos. Disse o salmista no Salmo 103: não nos tratou conforme as nossas iniquidades. Isso é misericórdia. Se Deus fosse dar de acordo com o que a gente merece, Ele teria fulminado a gente tudinho, porque todos nós pecamos, erramos. Então, pela misericórdia, Ele nega, Ele não dá o que a gente merece, e pela graça, Ele dá o que a gente não merece. Quem me entendeu, diga amém. Pela misericórdia, Ele nega o que a gente merece. Pela graça, Ele libera, Ele dá o que a gente não merece. Não merece. Graça e misericórdia, elas são virtudes que interagem. Salmo 23 descreve muito bem no nome bondade a palavra graça. O salmista disse: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você entendeu por que você ainda está aqui? É porque existem duas amuletas do céu que você se apoia nela: bondade e misericórdia. Se você soltar essas amuletas, você cai no chão e quebra a cara. A gente tem que andar apoiado nelas. Bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Aí você consegue vir para a igreja, você consegue adorar, você consegue voltar para casa, porque aonde você chegar, bondade, misericórdia, bondade, misericórdia. Aí onde você chega, o diabo está lá querendo lhe destruir, mas do seu lado está a bondade e a misericórdia de Deus. Aí ele não consegue parar você, porque você está agarrado com as duas amuletas do céu.
O problema é que tem crente que as amuletas dele é cargo. Se tirar o cargo, ele cai. Não, amado, você não tem que andar firme no cargo, não. Você tem que andar firme na bondade e na misericórdia de Deus. Porque cargo se acaba, mas bondade e misericórdia tem que continuar. Vai chegar uma hora que a gente não vai mais poder exercer função na igreja. Vai envelhecer, ou a doença, alguma coisa vai limitar a gente. Mas aonde a gente estiver, na cadeira de balanço, na cadeira de roda, numa cama, bondade e misericórdia vai estar lá. O cargo pode até não estar funcionando, mas a bondade e a misericórdia de Deus vai estar ali com a gente, querido. Aleluia. Não pode faltar bondade e misericórdia na nossa vida. Não podemos andar apoiado em cargo, em fama, em dinheiro, em amigo, em ninguém. A gente tem que andar apoiado na bondade e na misericórdia. Pode usar essas duas ferramentas que você vai longe. Você vai longe com a bondade e a misericórdia de Deus. Agora, se você começar a pensar que só consegue ser crente se for dirigente da campanha, se for dirigente de oração, vai cair logo. Vai parar logo, querido. Porque ninguém tem cargo vitalício. Todos nós somos substituíveis. Todos nós passamos. Chega um momento que o próprio tempo, se não houver uma substituição ministerial, há uma substituição de tempo. O tempo substitui a gente. A gente não fica para sempre. Amém? Essas crianças vão assumir o nosso lugar. As crianças assumem o nosso lugar e a gente vai passando. Foi Deus quem disse: uma geração vai e a outra vem. Aí ele disse: agora eu permaneço para sempre. Irmão, só quem permanece para sempre é Deus. Então não se firme em cargo, em título, em fama, em dinheiro. Tudo isso aí são secundários. Prioridade é graça e misericórdia. 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 Se você ficar firme nisso, você vai ver. O que é que me aponta a sublimidade da graça nesse texto? O que é que me indica que a graça é sublime nesse texto? Primeiro, diga comigo: a graça de Deus traz à memória os que estavam esquecidos. Primeiro sinal de que a graça ela é sublime: só ela tem poder de trazer à memória os que estão esquecidos. Ninguém lembrava de Mefibosete, mas a graça foi lá nos arquivos da memória e disse assim: há alguém da família de Jonatas para receber benevolência? E quando a graça entra em ação, até o inimigo, irmãos, ele fala o nome da pessoa. Porque Ziba disse: tem um chamado Mefibosete. O que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que a graça de Deus tem poder de te trazer a lembrança. Alguém pode ter esquecido de você, passa por você, não dá a paz, vira o rosto, não lembra de você, mas eu vim aqui te dizer que a graça de Deus vai te trazer a memória. Você pode ter saído de evidência, você está no ostracismo, está apagado, ninguém vê, ninguém lembra. Talvez você já fez tanta coisa e as pessoas esqueceram de você. Mas a graça de Deus, quando ela entra em evidência, ela traz à memória os esquecidos. Eu vi um pastor dizer que um dia ele estava convidado para pregar numa cidade. Quando ele foi separar as roupas para se vestir, Deus disse a ele: leve um terno à parte. E ele disse: levar um terno à parte. Ele pegou, botou o terno na bolsa e leve um par de sapato, leve uma camisa, uma gravata. Esse pastor disse que Deus mandou ele levar uma roupa completa, outro par de sapato, que ele já estava com um no pé, outro par de sapato, outra calça, outro terno, outra camisa, outra gravata. Disse: eu vou pregar só hoje. Deus disse: leve. Ele pegou o carro, era para outra cidade distante, e lá vai ele
No meio do caminho, Deus disse: pare o carro. E ele parou o carro. O que é que Deus quer num lugar desse aqui? Deus disse: olhe à sua direita. Quando ele olhou, tinha um cara lá, um mendigo. Bota esse mendigo dentro do seu carro. Ele chamou o homem: entra aqui. Ficava meio assustado: entre. O camarada entrou: leve ele com você. E ele foi levando. Chegou lá: leve ele para o seu quarto do hotel. Manda ele tomar um banho. Pague para cortar o cabelo dele. Tire a barba dele. E ele fazendo tudo aquilo ali que Deus estava mandando. Agora pegue o terno que eu mandei você trazer. Manda ele vestir. A gravata, o sapato, tudinho. Leve ele com você para o culto. E ele disse que fez isso. Quando ele levou o camarada para o culto, o cara já transformado, já outro camarada, todo limpo, não estava mais barbudo, não estava mais cabeludo. Ele disse que quando levou, que chegou na congregação, que ele foi entrando, o povo dando glória a Deus, aquela, que negócio é esse? Eu nunca preguei aqui, o povo está tão animado que eu vou pregar hoje aqui. E de repente um irmão chegou perto dele e disse: pastor, se o senhor quiser voltar para casa, o senhor já fez o trabalho que tinha que fazer. E ele disse: que trabalho, meu? Nem preguei ainda. Ele disse: olha, o seu dinheiro, o seu cachê, aquilo que o senhor pediu, a gente já vai lhe dar. Se o senhor quiser ir, pode ir, porque o trabalho já foi feito. Ele: mas que trabalho? Este homem foi o homem que fundou essa igreja aqui. Ele construiu a base, construiu os muros, construiu tudo. Ele sumiu daqui por causa de uma calúnia. Mas Deus tinha dito aqui: eu vou trazer o meu servo de volta, eu vou trazê-lo para cá. E naquela noite Deus fez com que o pastor trouxesse aquele homem. Sabe o que é isso? É a graça de Deus, irmãos, que traz a evidência, o nome de quem esqueceu, o nome dos esquecidos. Deus trará a evidência, o nome daqueles que ninguém se lembra mais, estão nas suas casas, parado, quem sabe desistiu, já não caminha, já não dá glória. Esta noite eu vim dizer que a graça, ela é sublime, e a sua sublimidade está nesta ação, trazer à memória o nome dos esquecidos. Te prepara para ver entrar aqui pessoas que você pensa que nem estava vivo mais. Te prepara para ver pessoas entrar aqui que você pensa que nunca mais entraria. Pessoas que talvez prometeu: nunca mais serei crente. A graça vai lá e vai trazer à memória aquelas vidas que estão esquecidas e vão voltar. Isto é promessa de Deus, irmãos, para essa igreja esta noite. Mas deixa eu dizer a vocês, sabe por que a graça de Deus, ela é sublime? Não é só porque ela traz à tona o nome dos esquecidos, mas porque ela traz para perto quem está longe. Mefibosete estava longe, em Lodebar. De repente alguém bate na porta aí. Quando vê a carruagem, pela brecha da porta alguém grita: corre, Mefibosete. Descobriram. Que querendo ou não, possivelmente ele seria uma ameaça, porque era da linhagem real. E o camarada que está lá do lado de fora diz: não corre ninguém, o rei já sabe que você está aqui, mandou lhe chamar. Daqui a pouco chega Mefibosete todo para baixo, angustiado. Eu? Sim, você entra na carruagem. Tem uma audiência marcada hoje contigo, o rei mandou te chamar. Sabe o que é isso? É a graça fazendo aproximar os que estão longe. Deus está dizendo nesta noite: quem está esquecido eu vou lembrar, e quem está longe eu vou trazer para perto. Deus está dizendo: quem está esquecido, aquele que está no ostracismo, apagado, eu vou colocá-lo em evidência de novo.
Você vai ver ele trabalhando na minha obra, você vai ver ele cantando aqui, você vai ver ele pregando aqui. Prepara-te para vê-lo novamente aqui, diz o Senhor. Prepara-te para vê-lo novamente trabalhando, animado. Isso é possível. Por quê? Porque Deus não somente vai trazer evidência, Deus vai trazê-lo para perto. A graça não somente traz a lembrança dos esquecidos, mas ela aproxima os que estão longe. A graça é responsável pela aproximação daqueles que se afastaram. Tem hora que a gente não pode fazer nada, mas a graça vai. O pai perdeu o filho, ele foi embora, deu as costas, abusado, irritado, irado, fazendo promessa: não volto mais aqui, vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Desapareceu, mas lá na terra longínqua, a graça foi lá na mente dele e disse assim: quantos trabalhadores de teu pai têm abundância de pão? Porque o diabo, ele pode fazer muitas coisas. Ele pode te arrancar da presença de Deus, ele pode destruir os teus talentos, ele pode consumir as tuas riquezas espirituais, mas tem uma coisa que ele nunca pode fazer: é apagar as experiências que você teve na casa de seu pai. O cara pode estar na pior cachaça, na maconha, ele vai dizer assim: quando eu cantava, quando eu estava na igreja, quando eu estava diante de Jesus. Porque o diabo não consegue ir lá apagar, não. Esses arquivos é uma coisa que Deus deixa reservada, é entre você e eles. Quando a igreja de Éfeso caiu e o Senhor mandou João pregar para aquela igreja, o Senhor disse assim: diz a eles: lembra-te, pois, de onde caíste. Porque fica lá na lembrança: foi ali quando eu comecei a tropeçar, foi ali que eu comecei a me afastar. Deus não deixa se apagar. E aquele jovem que estava lá no meio dos porcos: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Mas levantar-me-ei em ter com meu pai. Quero nem saber se ele vai me aceitar como empregado. Eu prefiro ser o empregado dele do que viver aqui. A graça de Deus, irmãos, quando entra em confronto, Aramancho Remicalamagas, te prepara, porque Deus vai trazer quem está longe. Talvez você usou tantos recursos para convencer aquela pessoa a ficar na igreja, e mesmo assim ela escapuliu como um mussulizo, escapole de uma mão. Mas Deus está te dizendo nesta noite: te prepara. A minha graça está entrando em ação. Quem está esquecido será lembrado, e quem está longe vai tornar-se a aproximar. Mefibosete vai voltar para o palácio. Mas vai voltar aleijado mesmo. Mas as pessoas... vai voltar do jeito que está e vai sentar com o príncipe. Se prepara, porque Mefibosete vai voltar para o palácio. A graça de Deus tem um poder muito grande, irmãos. Eu vi o pastor Bernardo Johnson pregar. Eu ouvi, eu não vi, eu ouvi há uns 20 anos atrás. Uma fita cassete, e o pastor Bernardo Johnson, ele contou a história de um jovem órfão de pai, que a mãe estava trabalhando, lavando roupa na casa dos vizinhos, para oferecer àquele filho único, órfão de pai, um futuro melhor. E ela lavava roupa e guardava dinheiro numa caixinha no guarda-roupa. E um dia ela chamou aquele menino e disse: olha, meu filho, isso aqui eu estou ajuntando para o seu futuro. Só que aquele menino começou a adquirir amizades com pessoas que não eram de boa índole. E aquelas amizades influenciou aquele jovem a se tornar um ébrio, um cachaceiro.
E ele se tornou um viciado em drogas, em bebida alcoólica, e começou a dar trabalho e tirar as coisas de casa e vender para trocar por drogas, para comprar drogas, para ter. De repente, aquele menino sem controle pegou a caixinha que sua mãe guardava com tanto amor para lhe oferecer um futuro, roubou o dinheiro e fugiu, sumiu. Ninguém nunca mais achou. Ninguém não sabia onde ele estava. Passou mais de 15 anos fora. Depois de grande, ébrio, vivendo como um andarilho, carregando saco de lixo nas costas, podre, imundo, fédido. Ele vai passando na frente de uma capela de um quartel e escuta os hinos e fica atraído pelaquela música, pelaquele louvor, e vai em direção, para na frente, todo sujo. Havia os capitões, cabos, sargento, soldado, cultuando, fazendo uma celebração. E na hora da palavra, alguém prega de Jesus, sobre Jesus que restaura. Aquele jovem chorando, crê na mensagem, vai à frente, solta o saco de lixo, aceita Jesus, e soldados dão um banho nele, coloca nele roupa de soldado, pergunta se ele tem casa, ele diz que não tem, e coloca ele para morar no quartel, fazendo limpeza por ali, ajudando eles, e ele fica ali, pelo prato, pela comida do dia, pela roupinha, trabalhando e cultuando. Sempre que os soldados faziam culto, ele ia para lá, e cada vez mais ele foi conhecendo Jesus, e chegou um dia que ele chamou o capitão e disse assim: eu queria confessar ao senhor. O senhor perguntou se eu tinha família. Eu acho que eu ainda tenho família. E ele contou a história, que roubou a mãe, que sumiu, não sabe se ela ainda estava viva, e queria voltar para casa para ver sua mãe antes que ela morresse, caso ela ainda estivesse viva, mas tinha medo de voltar para casa por conta do que ele fez. E o capitão disse a ele: então mande uma carta. Você lembra o endereço? Ele disse: lembro, mande uma carta. E ele ficou mandando carta, e nada de ter resposta, nada de obter resposta. E ele disse: aí já faz uns 15 dias que eu mando carta e ninguém me responde nada. Aí o capitão disse: mande uma carta avisando que você vai chegar, e peça para ela lhe esperar na estação do trem. Ele disse: mas se ela não quiser me receber, então dê algum sinal, peça para ela dar algum sinal. Ele disse: ah, já sei, lá atrás de casa tem um pé de goiabeira, tem um pé de goiaba, então eu vou pedir para ela colocar um lenço branco pendurado lá no pé de goiaba. Se ela me aceitar, quando eu passar no trem, eu vou ver o lenço branco, aí eu vou para casa. Eu sei que ela está me esperando, eu sei que eu vou para casa. Mas se não tiver o lenço branco, é sinal de que ou ela morreu ou ela não me quer. Eu não sei o que destino eu vou dar à minha vida. Então ele foi, seguindo o conselho do capitão, entrou no trem, pegou suas roupas, o que ele adquiriu durante o tempo que passou ali, e foi. Só que quando foi chegando perto da estação de sua casa, ele ficou com medo, começou a ficar nervoso, tem algumas distonias, a mão suava. E teve um jovem que prestou atenção, que ele estava meio inquieto, perguntou: o que é que você tem? Está sentindo alguma coisa? Aí ele contou a história ao jovem que estava do lado. Aí o jovem disse: não tem problema não, se você não tiver coragem de olhar para o pé de goiaba, eu olho por você, fica aí. Se tu olha, eu olho. Disse: ó, é na próxima esquina aí, viu? Está chegando, olha aí para mim, vê se o lenço está lá, vê se o lenço está. E quando foi chegando, na hora do trem fazer a curva na esquina, para virar, para chegar para o lado da estação, ele disse: minha casa fica à direita, tal casa tem um pé de goiaba assim, tem que. Aí foi dando as indicações. Já: não, não se preocupe não, eu já estou vendo já, mais ou menos. E aí o lenço está, e ele lá abaixado, chorando, e o lenço, e o lenço, e o lenço, e o lenço, e o lenço está lá, e o lenço, e passou. O rapaz disse: olha, lamentavelmente não tinha lenço nenhum. E ele começou a chorar: meu Deus, o que será da minha vida? E agora? Aí o jovem disse: calme, rapaz, se acalme.
Sua mãe achou que o lenço não ia ser bom, porque era pequeno. Ela cobriu o pé de goiaba com um lençol branco. Eu não vi nem o pé de goiaba, eu só vi um lençol cobrindo. Então ela achou que o lenço seria pequeno. Ela está ali esperando. A graça de Deus é assim, irmão. A graça de Deus é assim. Quando você pensava, o que é que eu vou ter para Deus me mostrar que Deus me quer? Deus disse, aqui ó, o Calvário aqui ó. Essa é a maior prova que eu te recebo, aqui ó. Você queria um sinal pequeno, eu estou dando meu filho inteiro por você. Meu único filho pela sua vida, então eu te recebo de novo. A graça se encarrega, irmãos. Tem coisa que é a graça de Deus. Então pela graça, Mefibosete foi lembrado, foi conduzido à presença. Pela graça, aquele que era excluído, agora estava sendo incluído. A graça não desiste dos excluídos. A graça não desiste dos excluídos. Quando Mefibosete chega, ele chega com tanto medo diante de Davi, que ele cai de joelho, e Davi diz, levanta-te, Mefibosete, que eu vou te fazer benevolência por amor de Jonatas. Ele diz, que sou eu, um cachorro, para o senhor se livrar. Não, levante-se. Ele se sentiu um cachorro. Ele se sentiu tão para baixo que se sentiu um animal. Mas Davi disse, levante-se, você não é cachorro não, você vai sentar com o príncipe. Alguém quer lhe excluir do palácio, mas eu vou te colocar dentro do palácio. Alguém diz que você não consegue, mas Deus vai dizer, você consegue, você vai entrar, você vai chegar, você vai dar certo. Alguém diz que você não funciona, Deus diz, vou colocar para funcionar. É assim que a graça de Deus age, querido. A lei dizia que Mefibosete deveria morrer excluído de Jerusalém, segundo Samuel capítulo 4, versículo 4, e o capítulo 8, ou capítulo 5, versículo 8, está a lei de Davi dizendo que aleijado não entrava em Jerusalém. Mas aí a graça de Deus superou o decreto de Davi. A graça oferece oportunidade a quem nada merece, irmão. A graça oferece essa oportunidade. Em quarto lugar, a graça de Deus restitui tudo o que foi tirado de nós. Tudo que foi tirado, a graça, ela tem um poder de restituição. Então foi-lhe restituído primeiro riqueza, versículo 7. Quem vivia de favor agora é conhecido em Jerusalém como proprietário da herança de Saul, herança real. Tudo que era de Saul e de Jonatas passou para ser de Mefibosete. Restituição de riquezas. A graça de Deus restituiu-lhe o poder. Quem vivia como escravo lá de Maqui, dependendo de Maqui, agora era patrão. A graça de Deus faz isso, restitui o poder, não só a riqueza, mas o poder. Quantos de nós aqui éramos escravos de Satanás, fazíamos o que ele mandava, o que ele indicava, o que ele influenciava, mas agora quando ele vem, a gente, epa, obedeça a você, mas não é você que me obedece, em nome de Jesus, sai. Você deixou de ser escravo para ser patrão, pela autoridade do nome de Jesus. Quantos dizem amém por isso? A graça de Deus restituiu-lhe honra. Aquele que vivia humilhado, agora andava como príncipe, porque ninguém lembrava, ninguém honrava, estava lá humilhado na terra de Lodebar. Agora todos os dias a Bíblia diz que ele ia tomar café com Davi e os príncipes. Os guardas tinham que abrir as portas de Jerusalém. Quem é que vem ali? O aleijado. Aleijado aqui não entra. Aí alguém dizia, mas é Mefibosete. Aí esse daí entra, abre. Ele era o único coxo que tinha direito de entrar com moral dentro de Jerusalém. E os guardas, que balançado é? Quem é esse? Mefibosete. Aí esse daí entra. Esse daí é assim, ó. Honrei, entra.
honra. Se o diabo pudesse, parava você, não tinha como você entrar na presença de Deus. Mas você mesmo aleijado, quando vai chegando, os demônios dizem, é o aleijado, mas Deus, esse daí entra, entra, vem para a minha presença. E você dobra o joelho e se derrama, e você vem para a igreja e se alimenta do maná, do alimento que desce do céu. Irmãos, é muita coisa, irmãos. É muita coisa que Deus tem feito por nós. É muita coisa que Deus tem feito em nós e através de nós. É tremendo o que Deus tem feito. Se cada crente pudesse a cada instante estar relembrando isso. A última operação da graça na vida de Mefibosete, garantia de vida. A Bíblia diz que nos dias do governo de Davi houve uma pestilência, uma mortandade em Jerusalém. Davi consulta a Deus, e quando Davi consulta a Deus, Deus diz: isso aí é a consequência do pecado de Saul por ter matado os gibeonitas que fizeram aliança com Josué. Davi disse: o que é que eu vou resolver com isso? Ele disse: vá para os gibeonitas, veja o que eles disserem lá. Aí Davi procura alguns dos gibeonitas e pergunta a ele: o que é que vocês querem que eu faça para que essa praga saia de Jerusalém? Aí os gibeonitas disseram: nós queremos 7 cabeças da família de Saul. Queria que matasse 7 parentes de Saul, para se vingar do que Saul fez matando os gibeonitas que haviam feito aliança com Josué. Aí Davi disse: então vamos ver aí quem é que a gente vai ter que matar para poder parar essa praga. Bota na relação. Aí começou os nomes. Tem. Quando chegou no nome Mefibosete, alguém citou Mefibosete. Davi disse: epa, o aleijado não, viu? Só se for outro. Não, é outro Davi. Aí entrou outro Mefibosete, mas o aleijado não entrou. Capítulo de número, você vai ver isso, segundo Samuel, capítulo 21, versículo 1 ao 7. Davi disse: Mefibosete não, porque ele está debaixo da benevolência de Jonatas. Teu nome pode até entrar na lista de quem vai morrer, mas Deus não deixa, porque você está debaixo da graça. Você está debaixo da graça, de uma promessa de Deus. Isso significa que a graça, ela garante vida. Alguém pode até ter o teu nome e morrer, mas não vai ser você. Morreu fulano, foi ele não, porque ele tem nome, ele tem promessa de Deus. Ele tem promessa de Deus. Eu conheci um fato, irmão, de um irmão lá de Bonança, que pegaram ele, colocaram no caixão, enterraram, a família chorou, acharam o corpo dele lá, embolando lá, a família chorou, fez aquela lamentação, olhou, que desgraça, fizeram com o nosso parente, a mãe chorou, meu filho, a mãe olhou assim: meu filho, leva, enterra. Quando dá uma semana, ele chega em casa. Quando ele chega em casa, o povo, a gente corre, pula a janela: que é isso aqui? E ele: por que você está correndo? Você não morreu? Eu disse: eu morri, eu mesmo não. Aí vai tirar o caixão, era outro camarada que parecia com ele. Quem tem promessa, irmãos, é diferente. Pode enterrar um parecido com você, mas você só morre no tempo, querido. Você só morre no tempo. Você só morre no tempo. Deus é garantia, a graça de Deus é garantia de vida sobre você. Quantos creem nisso? Fique em pé se você crê nesta palavra. Deus vai trazer à memória o nome dos esquecidos. Deus vai trazer para perto os que estão distantes. Deus vai incluir os que foram excluídos. Deus vai restituir aquilo que lhe foi tirado. E Deus vai garantir vida para aqueles que estão sendo ameaçados. Amém? Essas são as operações da graça de Deus. Essa graça que é sublime. E nós vamos adorar a Deus com o cantor Armando Filho. Amém? Tem alguém que não é crente, está entre nós? Levante a mão assim para eu te ver, deixa eu ver. Levante a mão. Que não é cristão, que não é crente, está conosco aqui. Parece que hoje só veio os crentes. Só veio Mefibosete comer na mesa do rei.
o som. Eu não sabia que os irmãos conheciam tanto essa música aqui, e também eu esqueci, mas ainda bem que o pastor